Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Cidade de Faro. Bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. 3 meses depois da tempestade Christine, o Governo apresenta hoje a versão final do PTRR. O documento, que foi anunciado em fevereiro, vai ser aprovado em Conselho de Ministros, isto numa altura em que habitantes e empresários continuam a queixar-se da falta de apoios. A 21 de fevereiro já tinham sido aprovadas as linhas gerais do plano para recuperar as zonas afetadas pelo mau tempo do início do ano. Agora sim chega a versão final, vai ser apresentada por Luís Montenegro ao final da tarde, pelas 5 horas, numa cerimónia no Pavilhão de Portugal, em Lisboa. Na semana passada, o Primeiro-Ministro já tinha garantido que o valor global do envelope financeiro seria apresentado hoje. Montenegro sublinhou que teriam de ser feitos apenas alguns acertos finais. O programa PTRR foi anunciado em fevereiro, depois dos efeitos das depressões Christine, Leonardo e Marta, que causaram 19 mortes e fizeram também centenas de feridos, desalojados e deslocados. O Governo respondeu com medidas que ultrapassaram os 3 mil milhões de euros entre ajudas diretas, moratórias e linhas de crédito para a recuperação de famílias e empresas nos municípios mais afetados. Ainda assim, empresários, agricultores, autarquias e habitantes continuam a alertar para a demora dos pagamentos e também para o excesso de burocracia dos processos. É o caso do presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande. O autarca confessa-se desiludido com o apoio do Governo e deixa fortes críticas às operadoras de rede móvel. Diz mesmo que 3 meses depois da tempestade, a Marinha Grande continua a parecer uma favela. A Câmara recebeu mais de 3 milhões de euros em apoios, mas à Rádio Observador, Paulo Vicente diz que ainda há muito por requalificar no concelho. Por agora, alerta que os apoios não são suficientes para fazer face a todos os problemas que ainda continuam. Há muitas situações que vão demorar o seu tempo, até porque os meios financeiros de que dispomos e as ajudas do Governo Central não têm sido o que esperávamos, portanto apenas recebemos a primeira tranche do Fundo de Emergência Municipal, 3 milhões e 900 mil, e portanto há muito que fazer na recuperação de edifícios, do edificado, de infraestruturas. E também há atrasos na distribuição e no deferimento das candidaturas para a recuperação das habitações dos particulares. Exatamente 3 meses depois da passagem da depressão Christine, ainda há populações sem acesso à rede móvel no concelho. O presidente da Câmara apontou o dedo às operadoras pelo cenário de favela criado na Marinha Grande. Ainda há casas que não têm rede, infelizmente, e isso é uma das lacunas que nós temos denunciado, que há uma falta de respeito por parte das operadoras de comunicações. Há uma falta de respeito por parte dessas operadoras e repare, mesmo nas situações em que repõem as comunicações, não retiram os fios, quer dizer, nós parecemos uma favela, digamos assim, em determinados locais do concelho, parecemos uma favela do terceiro mundo, com fios pendurados por tudo quanto é sítio. Isso é inadmissível. Uma das prioridades para o concelho é a limpeza dos terrenos florestais. Paulo Vicente partilha da preocupação já levantada antes pelo Ministro da Administração Interna, Luís Neves, face à proximidade do risco de incêndios. O autarca diz que as equipas do município já estão no terreno a cautelar esta situação. E ao longo da manhã vamos estar em direto do distrito de Leiria para dar conta da evolução da recuperação. Exatamente 3 meses depois da passagem da tempestade Christine, no explicador recebemos o Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes. Falamos agora de outro fenómeno que afetou o nosso país, o apagão. Foi há precisamente um ano. O grupo de aconselhamento técnico que estudou o apagão conclui que o sistema elétrico português precisa de ser modernizado. Há segurança e robustez, mas é preciso mais investimento e inovação. As conclusões deste grupo de trabalho foram apresentadas ontem ao final da tarde, numa cerimónia onde esteve a Ministra do Ambiente. O grupo de
aconselhamento técnico concluiu que o Sistema Elétrico Nacional apresenta níveis de segurança e robustez consideráveis, mas defende que é necessário investir mais e continuar a inovar para evitar novas crises no futuro. A equipa sublinha que o sistema português é centralizado e pouco digital. Conclui que é preciso mais independência, não só ao nível ibérico como europeu. O grupo de trabalho deixa também 5 recomendações essenciais. Martim Madeira. A começar por menos burocracia. No Parlamento, o relatório critica o atual modelo por ser demasiado lento e complexo e a recomendação é clara. O Estado tem de simplificar os processos, retirar a Assembleia da República das decisões puramente técnicas e planear com base na incerteza e não em calendários fixos. A segunda medida fala numa tecnologia e gêmeos digitais. Não basta estender mais cabos e linhas, o futuro passa por baterias gigantes, centrais hídricas reversíveis e pela criação de um Digital Twin, um modelo digital de todo o sistema ibérico, para prever falhas antes que elas aconteçam. A terceira medida fala numa governação mais clara. O GAT pede para que se clarifique quem manda no quê entre o Governo, a ERSE e a REN, para evitar a atual opacidade e os incentivos desalinhados que podem prejudicar o investimento. A quarta medida fala numa digitalização total. A rede precisa de ser inteligente, com sensores avançados que permitam uma resposta automática e em tempo real a qualquer perturbação na frequência da rede. A última e quinta proposta fala em novos mercados. Propõe-se que o consumidor seja remunerado por ser flexível, ou seja, criar mercados locais onde quem ajuda a equilibrar a rede possa ganhar com isso. Em suma, este relatório diz que Portugal tem hoje bons níveis de segurança, mas sublinha que para manter as luzes acesas nesta transição energética precisamos de uma execução pragmática e, acima de tudo, de uma cooperação muito estreita com Espanha e o resto da Europa. Martim Madeira, o jornalista da Rádio Observador que esteve a acompanhar a apresentação do relatório do Grupo de Aconselhamento Técnico sobre o Apagão, faz hoje um ano. Este grupo é formado por 10 especialistas e académicos na área da energia. Analisaram e compilaram as propostas para aumentar a resiliência do sistema elétrico em Portugal. Carla, há novos dados sobre a Operação Influencer que levou à queda do governo do PS. Ao contrário do que sempre disse, afinal, António Costa falou com Diogo Lacerda Machado sobre o processo da Start Campus, o centro de dados previsto para Sines. É uma notícia avançada pela TVI, CNN, que teve acesso a escutas que desmentem o antigo primeiro-ministro. António Costa garantiu numa conferência de imprensa em novembro de 2023 que Lacerda Machado nunca falou a respeito deste assunto em circunstância alguma. No entanto, é agora revelado que na véspera do Natal de 2022, Lacerda Machado informou o então primeiro-ministro da dinâmica do projeto da Start Campus. Rui Casanova, isto era algo que ambos juraram nunca ter acontecido. Esta chamada telefónica foi por isso considerada relevante pela investigação. Nas escutas reveladas pela TVI, CNN Portugal, pode ouvir-se Lacerda Machado a explicar que o projeto está com uma dinâmica extraordinária e que os americanos vão finalmente a sério em Sines. Lacerda Machado diz a António Costa que achou que se justificava o primeiro-ministro saber disto. São as expressões utilizadas. Ora, na conferência de imprensa em São Bento, logo após as buscas à residência oficial, Costa garantiu ao país que o assunto nunca foi abordado entre os dois. O mesmo foi garantido por Lacerda Machado no recurso que apresentou no Tribunal da Relação de Lisboa. O Ministério Público e a Polícia Judiciária entendem ainda que os 4 encontros da Start Campus em São Bento com o chefe de gabinete Vítor Scária são igualmente relevantes para a investigação, sendo certo que 3 desses encontros tiveram a presença de Lacerda Machado. Toda a alegada influência de Diogo Lacerda Machado, amigo pessoal de António Costa no governo, é igualmente relevante para o Ministério Público. Rui, outra das linhas de investigação tem a ver com o novo regime jurídico de urbanização e edificação que foi aprovado em Conselho de Ministros em outubro de 2023. Sim, este regime continha linhas que alegadamente beneficiavam a Start Campus e terão envolvido alegados favorecimentos da parte de João Tiago Silveira, coordenador do processo legislativo, e de João Galamba, na altura secretário de Estado. As escutas a Tiago Silveira e Galamba revelam que os dois terão negociado pormenores da nova lei com o administrador da Start Campus, Rui Oliveira Neves, de forma a que o data center ficasse dispensado de um processo de licenciamento urbanístico. António Costa é visto pelo Ministério Público como suspeito da prática do crime de prevaricação
devido à aprovação da lei. Rui Casanova, com os novos dados da Operação Influencer revelados pela TVI e CNN, a investigação está a cargo do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e não tem data prevista de conclusão. Este é um artigo que está em destaque no site do Observador e assinado pelo redator principal, o Luís Rosa. O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal considera que a UGT não reúne condições internas para aprovar um pacote laboral. Álvaro Mendonça Moura admite que ficou surpreendido pelo chumbo unânime da Central Sindical ao pacote laboral. O presidente da CAP foi o entrevistado do programa Sob Escuta. Álvaro Mendonça Moura afirma que está disponível para discutir novas propostas, mas duvida que a UGT as venha a apresentar. A avaliação que eu faço neste momento é de que não vai haver propostas novas da UGT. Vamos aguardar até ao dia 7, mas com toda a franqueza, o que me parece é que a UGT não tem condições internas para aprovar um pacote laboral. Esta é a avaliação que eu faço. E acha que não tem interesse em aprová-lo? Acho que neste momento a UGT não tem condições internas para o aprovar. Posição assumida por Álvaro Mendonça, o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, ao programa Sob Escuta. O presidente da CAP sublinha também que é preciso acolher os trabalhadores agrícolas provenientes do estrangeiro, com condições de respeito pela dignidade humana. Apela por isso a uma maior agilidade por parte das autarquias nas autorizações de habitação. Este Sob Escuta está em destaque a esta hora no nosso site. São 7h10, Carla, que outras notícias marcam a atualidade? O rei Carlos III e a rainha Camila foram recebidos por Donald Trump e Melania na Casa Branca. O casal real esteve com o presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos numa altura de tensão nas relações entre Washington e Londres. A visita acontece também dias depois do tiroteio no jantar de correspondentes da Casa Branca. Trump prometeu segurança total durante esta visita, que se prolonga até quinta-feira. O presidente dos Estados Unidos não está satisfeito com a proposta de Teherão para a reabertura do Estreito de Hormuz. Teherão propõe prolongar o cessar-fogo por um período alargado e o fim do bloqueio naval dos Estados Unidos aos portos iranianos, mas deixa as negociações sobre o programa nuclear para mais tarde. De acordo com o New York Times, que cita fontes próximas de Donald Trump, esta ideia não agrada ao presidente. Já o The Wall Street Journal avança que Donald Trump encara esta proposta com ceticismo e que os Estados Unidos devem apresentar nos próximos dias uma resposta formal e novas condições ao Irão. O Observador teve acesso aos ficheiros da investigação sobre um dos crimes mais mediáticos dos últimos anos. Tem sido esse o foco do mais recente podcast Plus do Observador, os ficheiros do caso Carlos Castro. Traz novas revelações sobre a forma como o Renato Seabra assassinou o cronista social em Nova Iorque, isto em janeiro de 2011. O quarto episódio está agora disponível. E revela os testemunhos das pessoas ouvidas pela polícia norte-americana sobre o crime, entre elas a melhor amiga de Carlos Castro. Wanda Pires conheceu Carlos há já 25 anos. Vive em Newark e sempre que o cronista social viaja para Nova Iorque, costumam estar juntos. Durante o resto do tempo, mantêm o contacto por telefone, Facebook ou e-mail. São mesmo próximos, percebe a polícia. Tanto que apenas uma semana depois de ter conhecido Renato, Carlos já estava a escrever-lhe no Facebook, a dizer que tinha encontrado uma pessoa maravilhosa. A polícia vai juntar estas mensagens aos ficheiros do caso e serão apresentadas em julgamento como as provas 23 e 23A. No dia 23 de outubro de 2010, Carlos Castro revela a Wanda que está apaixonado e que vai viajar com Renato Seabra para os Estados Unidos. Conta-lhe tudo sobre o novo namorado, mas pede-lhe que ela não comente nada com ninguém. É o nosso pequeno segredo. E este é um excerto do quarto episódio de Os Ficheiros do caso Carlos Castro. É o novo podcast Plus do Observador. Uma série narrada pela atriz Joana Santos, que conta com música original do pianista Júlio Rezende. A investigação, os guiões são da jornalista Tânia Pereirinha.